Você já pensou em como os sites, jogos e até mesmo os aplicativos ou a plataforma que você está vendo esse vídeo aqui agora foram criadas? Para poder criar esse tipo de plataformas, para poder criar esse tipo de sistemas, é necessário uma habilidade chamada programação. Nós vamos explicar agora nesse vídeo, no início desse curso, o que é programação. Este vai ser um curso 100% grátis, na qual nós vamos te ensinar a programar e você vai poder desenvolver os seus próprios sistemas. Vamos iniciar a aula. Programação. Vamos iniciar definindo programação. Com certeza você já ouviu esse termo em algum lugar, programador ou até mesmo IT. Vou definir agora o que é programação. Programação é dar instruções a um computador. Simples assim. Só dar instruções a um computador. Vamos levar isso para o nosso mundo real, na forma mais simples que nós possamos entender o que seria dar instruções a um computador. Imagine que você quer fazer um bolo agora. Um bolo e que você não sabe fazer ainda. Então, te entregam uma receita que você precisa seguir. Então, você vai ter que seguir a receita passo a passo para poder ter o seu bolo. Então, você está a executar uma tarefa, mas está a executar a tarefa passo a passo. Primeiro, você vai colocar o açúcar, colocar o ovo, colocar a manteiga e etc. Seguindo um passo a passo. Colocando um tempo especificado no forno. Um tempo especificado para bater. Uma quantidade exata de água. Ou até mesmo uma quantidade exata de leite. Então, isso nós chamamos de executar uma tarefa. Então, o computador também funciona assim. Nós vamos simplesmente dar o passo a passo ao computador como se fosse uma receita de bolo para ele poder executar uma determinada tarefa. E nós temos que ser extremamente detalhados no que nós vamos dizer ao computador. Então, como é que nós podemos dar a tarefa ao computador? Para nós podermos escrever a tarefa ao computador, nós vamos precisar de linguagem de programação. Linguagem de programação e programação estão ligados, sim, mas portanto, como nós estamos a dizer, é linguagem, como linguagem humana. Todo mundo é humano e todo mundo fala. Eu falo e tu falas, mas o que eu falo, alguém dos Estados Unidos nativo que não sabe português, ele não vai entender o que eu estou a falar. Então, para isso, nós precisamos de linguagem de programação. Porque a linguagem de programação vai nos possibilitar podermos falar com o computador e dar as instruções. Mas agora, o que o computador entende? O computador entende apenas bits. Entende apenas o 0 e o 1. E nós entendemos a linguagem natural, o que eu estou falando contigo agora. Agora, eu não tenho como falar para o computador, abra uma porta, ou executa a tarefa de um determinado usuário. Eu não tenho como, pois ele não vai me entender. Então, eu preciso entregar isso para o computador de uma forma que ele possa entender. Então, daí nós usamos linguagem de programação. E existem muitas linguagens de programação. Agora, nós vamos aprender a linguagem Python, aqui nesse curso. Existem Python, JavaScript, C, C++ e muito mais linguagens de programação. São imensas, mas nós vamos aqui aprender apenas Python. Então Python vai ser responsável pela tradução, em que nós vamos escrever no idioma em que nós entendemos e vai ser traduzida para o computador. Então no próximo vídeo nós vamos mostrar o passo a passo de como você pode instalar o Python em seu computador. E como também você pode criar um ambiente para poder escrever as suas instruções para o computador poder entender. Então, isso tudo nós também vamos usar lógica. E nós chamamos isso de algoritmos. Algoritmos são lógica de programação. Então, em tudo que nós vamos fazer, nós vamos precisar usar lógica de programação. De tal forma que o computador possa entender passo a passo aquilo que ele precisa fazer. Então, nós temos que fazer tudo com base em uma determinada lógica. E você vai poder aprender lógica de programação e assim como a própria linguagem de programação ao mesmo tempo. Você não precisa primeiro estudar a lógica de programação e depois estudar a linguagem de programação. Tudo isso você receberá aqui ao mesmo tempo. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos iniciar com a linguagem Python. O nosso tema da próxima aula vai ser a linguagem Python. E depois nós vamos poder criar o nosso primeiro programa. O nosso primeiro programa é Python. Escrever uma instrução para o computador, para ele que possa entender. Então, essa é sim, nós terminamos a primeira aula. Nós explicamos o que é programação. Espero que você tenha entendido o que é também linguagem de programação.